Bom dia, companheiros. Meu nome é Laércio Cavalcante, sou professor de Química, muito prazer. E toda vida que eu venho aqui eu digo a mesma coisa, não vou deixar de dizer hoje. É um prazer gigante estar aqui com vocês, é uma honra participar desse projeto, porque fui aluno da escola pública, sei como é difícil concorrer com o pessoal da particular, e na minha época eu não tinha esse tipo de projeto. Então, toda vida que tem um projeto desse e me convida, eu venho com muito prazer, com muita honra, porque é bom, né, colaborar. A gente sabe como é difícil essa vaga na faculdade. Então, aproveitem, como a companheira aqui falou, vão até o final. A gente sabe que no final a quantidade vai diminuindo, há um funil natural, mas quem chega até o final é quem realmente consegue a aprovação. Então, persistam, insistam, não desistam, que a vaga de vocês está lá esperando por vocês, tá bom? Pessoal, química é uma matéria que causa uma certa repulsa para muita gente, mas a química é muito tranquila, eu acho que das matérias que tem cálculo, ela é a mais simples. Até porque tem muita parte da química que não tem cálculo. Então, se você tem dificuldade com cálculos, que não é para ter, tem muita coisa da química que você pode aprender, que cai no Enem, e você não precisa fechar a prova para passar, né? Você tem que tentar aprender aquilo que você tem mais aptidão, mais facilidade, domina aquilo e vai para a prova com aquilo. Se der para aprender tudo, ótimo. Se não, por exemplo, eu estou dizendo isso porque a aula de hoje é sobre um tema que não tem um cálculo sequer, é um tema do cotidiano, a gente usa muito isso no dia a dia e cai muito na prova. Se você entender o que vai ser dito aqui hoje, então, esse assunto, você não vai perder questões na prova. O nome da matéria de hoje, substâncias e misturas. Poderia também chamar de a matéria e suas propriedades. É a parte introdutória da química, uma partezinha teórica muito interessante. Tá bom? Eu vou resumir aqui uma teoriazinha sobre esse assunto e no final a gente resolve algumas questões. Pode ser? Eu queria começar definindo matéria. Definiçãozinha básica, todo mundo conhece, mas nunca, assim, é demais repetir. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, quase tudo que você imaginar é matéria. O ar que você respira, a água que você bebe, a cadeira que você está sentado, o tênis que você calça, tudo é matéria, porque tudo tem massa e ocupa lugar no espaço. E a matéria, companheiros, ela pode se manifestar das mais variadas formas. Tem matéria líquida, sólida, gasosa, branca, verde, azul, grande, pequena, bonita, feia, lisa, rugosa. A matéria consegue se manifestar das mais variadas maneiras, formas que você possa imaginar. Mas uma das principais maneiras de representar a matéria são as fases de agregação. Aquilo que nós chamamos popularmente de estado físico da matéria. Estado físico é um termo não muito técnico, não muito científico. No lugar de falar estado físico, a gente costuma falar fase de agregação. Qual é a diferença? É que, por exemplo, um gás, ele pode estar submetido a uma certa condição de temperatura e pressão. Essa condição de temperatura e pressão do gás é o seu estado físico. Eu posso mudar a temperatura e a pressão do gás, portanto, mudar o seu estado físico, sem que ele deixe de ser gás. Então, mudar o estado físico, tecnicamente falando, é mudar a temperatura e pressão. Mudar de fase é outra coisa. Mudar de fase é tirá-lo do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então, o termo correto mesmo seria fase de agregação. Embora no dia a dia, embora em algumas provas apareça o termo estado físico, tem problema. Só que o correto mesmo é dizer fase de agregação. Bom, existem 3 fases de agregação principais. Sólido. No sólido, a matéria possui forma e volume fixos. Forma e volume invariáveis. Por exemplo, aquele bloco de gelo, enquanto ele tiver gelo, vai ter aquela forma e ele vai ocupar aquele volume. Se você colocar esse bloco de gelo numa bacia bem grande, ele continua com aquela forma, continua com aquele volume. Ele não assume a forma e o volume do recipiente. Ele tem forma e volume fixos. No estado sólido, uma das características marcantes é a aproximação entre as moléculas. As moléculas estão tão próximas umas das outras que ficam compactas.
nessa fase de agregação, as forças de coesão superam as forças de atração. Toda vida que você tiver moléculas em contato, você pode ter entre elas coesão e atração, competindo. Em dado momento, uma supera a outra, e isso determina o seu estado físico. Então, no estado sólido, as forças que predominam são as de coesão, as moléculas ficam muito próximas. No estado líquido, isso vai diminuindo, vai passando para a repulsão, até chegar no gasoso. Bom, a outra fase líquida. Na fase líquida, a matéria tem forma variável e volume fixo. Se você pegar 1 litro d'água e colocar numa bacia que tem 5 litros de capacidade, a água continua ocupando aquele litro. Ela não aumenta de volume porque você trocou de recipiente, mas ela assume a forma do recipiente. Se você colocar 1 litro d'água numa garrafa de forma cilíndrica, ela assume a forma daquele cilindro. Se você colocar uma bacia, que é toda mais largona, ela vai assumir a forma da bacia. Ela tem volume fixo, forma variável. No estado líquido, existe um equilíbrio entre forças de atração e força de repulsão. As moléculas não se atraem tanto para formar o sólido, mas também não se repelem tanto para formar o gás. É meio que intermediário. Força de atração próxima da força de repulsão. E o estado gasoso, ele tem forma e volume variáveis. Se você pegar 1 litro de gás e colocar no recipiente onde a capacidade é de 5 litros, esse gás expande para ocupar os 5 litros. Então, ele tem volume variável, ele assume o volume do recipiente que o contém. E a forma também. Se você pegar 1 litro de gás e colocar no recipiente cilíndrico, ele fica cilíndrico. Se você colocar 1 litro de gás no recipiente redondo, ele fica redondo. Ele tem forma e volume variáveis. Ele assume a forma e o volume do recipiente que o contém. Com relação às forças, predominam as de repulsão. No estado gasoso, as moléculas estão completamente afastadas umas das outras. Significa que não há coesão. O que, na verdade, há é repulsão. Bom, essas 3 fases de agregação, elas podem ser transformadas umas nas outras. Bastaria você mudar a temperatura ou a pressão, ou as duas coisas juntas. E aí você pode transformar uma fase em outra fase. E essas mudanças de fase têm nomes bem conhecidos, mas você tem que decorar mesmo. Porque quando cai uma questão sobre mudança de fase, é uma questão fácil. Todo mundo tem a obrigação de acertar. Se você não conseguir decorar nomes, você vai ser um dos poucos que vai errar aquela questão. Então, mudanças de fase. Não sei se dá para ler, a parte que está em vermelho ali está meio difícil de ver, né? Mas vocês têm aí no seu material, eu acho que tem. Companheiros, vamos ver se vocês conhecem essas mudanças? Quando você muda do sólido para o líquido, que nome chama-se essa mudança? Fusão. Quando você muda do líquido para o gasoso, do líquido para o gasoso, o nome genérico é vaporização. Mas a vaporização, ela pode acontecer de 3 maneiras. Vaporização pode ser evaporação, quando se dá espontaneamente. É o que acontece quando a água é exposta em um ambiente ensolarado e lentamente essa água vai evaporando. Pode ser ebulição. Ebulição é quando é induzido por uma fonte de calor. É quando você pega uma panela com água, coloca no fogão, acende o fogão, o fogo, e aí com o tempo a água começa a borbulhar. Isso é ebulição. E tem ainda um terceiro nome, que não é tão popular quanto os outros 2, que é calefação. Calefação é quando a mudança da água, do líquido para o vapor, se dá de forma instantânea, geralmente promovida por um aquecimento brusco ou por uma queda muito brusca de pressão. Aí o líquido passa instantaneamente para o vapor. Isso é calefação. Dos 3, evaporação, ebulição e calefação é o que menos se conhece. Passagem do gasoso para o líquido, como é que você chama? Condensação ou liquefação. Condensação ou liquefação. Diferença entre condensação e liquefação é que condensação é quando é espontâneo. Condensação é quando o vapor d'água, pela manhã, cedinho, vira líquido, e aquele líquido molha, por exemplo, o teto do carro, ou a parede, ou alguma coisa, ou uma planta. Isso é condensar, foi espontâneo. E liquefação é quando é forçado. Você pega um gás, aumenta a pressão sobre ele, baixa a temperatura e o obriga a passar para a fase líquida. Tá bom? Líquido para o sólido.
solidificação. Sólido diretamente para o gasoso, sublimação. Nem todo material consegue sublimar. Existem materiais que sublimam, outros não conseguem sublimar. Na verdade, todos conseguem sublimar, mas os que têm sublimação mais espontâneas são poucos. Por exemplo, o material que sublima facilmente, naftalina, também conhecido como naftaleno, aquela bolinha branca que você põe dentro do guarda-roupa para espantar as baratas. Aquilo ali com o tempo desaparece. Tem gente até que acha que a barata comeu a naftalina. Não foi. É que aquele material sólido passou para o estado de vapor diretamente, sem passar pela fase líquida. E como o vapor a gente não enxerga, ele é invisível ao olho humano, então você acha que aquele desapareceu. Mas na verdade ele está ali naquele ambiente, só que na fase de vapor. Então isso é sublimação. Então do sólido para o gasoso é sublimação. E do gasoso para o sólido também é sublimação. Só que a gente aprendeu ou se acostumou a diferenciar um do outro. Quando é do sólido para o gás, a gente chama de sublimar. Quando é do gás para o sólido, que é a volta, a gente costuma chamar de ressublimar, ressublimação. Mas, tecnicamente, os dois, tanto a ida como a volta, são sublimações. Pessoal, decorem bem esses nomes dessas mudanças de fase, porque quando cai na prova, é fácil, porque depende só da memória. E aí todo mundo acerta. Você não vai ser o único a errar, né? Continuando. Uma outra maneira de dividir a matéria quanto ao seu comportamento é dividindo a matéria em substâncias e misturas. Pessoal, toda vida que você ouvir a palavra substância, subtenda que depois dela vem a palavra pura. Só que às vezes a gente não pronuncia. A gente fica subentendendo. Toda substância é pura. Então a palavra substância, ela é acompanhada da palavra pura. O material, a matéria, ou é substância pura, ou é mistura. Quando a substância é pura, ela pode ser dividida em substância pura simples e substância pura composta. E quando o material é uma mistura, ela pode ser classificada em mistura homogênea ou mistura heterogênea. Tá? Esse quadro resume essa divisão. Eu vou explicar devagarinho cada uma dessas divisões. Então, só deixando claro, a matéria se divide em substância pura ou mistura. A substância pura pode ser pura simples ou pura composta, e a mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Companheiros, como é que você define substância pura? Substância pura é um sistema formado por um único componente. Quando eu disser que uma substância é pura, é porque ali naquele ambiente só tem ela, não tem outra. Por exemplo, água pura. Água pura é uma água que só tem moléculas de H2O. Não pode ter sais minerais, não pode ter flúor, não pode ter cloro, não pode ter poluentes, não pode ter sais. Ela tem que ser, para ser pura, ela tem que ter só H2O. Só tem um componente. Professor, então quer dizer que a água que eu bebo não é uma substância pura? Não. Você não pode beber água pura. A água pura não alimenta, ela mata a sua sede, mas ela não lhe dá sais minerais, ela não lhe dá o flúor para combater a cárie. A água que você bebe chama-se água potável. A água potável não é pura? Não. Ela tem sais minerais, ela tem flúor, ela tem um pouquinho de cloro para matar bactérias. Então, substância. A água que você bebe é uma mistura. A água mais sais minerais, pelo menos. É chamada água potável. A substância pura, ela pode ser classificada como substância pura simples. Substância pura simples é aquela formada por um único tipo de elemento químico. Exemplos: O2 é uma substância pura simples porque só tem oxigênio. H2 é uma substância pura simples porque só tem hidrogênio. Hélio é uma substância simples pura porque só tem hélio. Só tem átomos de hélio. Substância pura simples. Só há um tipo de elemento químico naquela fórmula. Substância pura composta é aquela formada por mais de um tipo de elemento químico. Exemplo: CO2, gás carbônico, é uma substância pura formada por carbono e oxigênio, dois elementos diferentes. Água, substância pura composta, formada por dois elementos diferentes, hidrogênio e oxigênio. Glicose, C6H12O6, substância pura formada por três elementos diferentes, carbono, hidrogênio e oxigênio. Bom, isso é substância pura. Misturas. Como é que você define mistura?
Mistura é um sistema formado por mais de um componente. Toda vida que eu falar em mistura, significa que ali tem pelo menos duas substâncias químicas diferentes. Essas misturas podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que apresentam apenas uma fase. Fase, pessoal, é aquele aspecto visual. É aquilo que fase é um dos componentes do sistema, cujas propriedades são semelhantes em toda a sua extensão. Visualmente, você consegue diferenciar uma fase da outra, facilmente. Então, quando você tem apenas uma fase, você tem uma mistura homogênea. Exemplo, aquele anel que tem ali, naquela figurinha, é de ouro 18 quilates. Pessoal, o ouro 18 quilates é um material tão homogêneo, você olha e busca falhas e não encontra. É altamente homogêneo, é uma fase só. Mas ali não é ouro, dá a impressão até que é ouro puro. Só que não, né? O ouro 18 quilates, ele é formado de ouro, prata e cobre. Você sabe qual é o ouro que é considerado puro? 24 quilates. Tá? Esses quilates representam uma medida que o homem criou para medir a pureza desse ouro que a gente comercializa, que a gente usa no dia a dia. O ouro 24 quilates, ele é 100% puro. O ouro 18 quilates, 75% puro. O ouro 12 quilates, se ele for comercializado, qual é o percentual de ouro que vai ter nele? 50%. Se o 24 quilates é 100%, o 12 quilates, que é metade, seria 50%. Tá? O único ouro considerado puro, 24 quilates. O 18 quilates, ele é formado de prata, cobre e ouro. Não dá para identificar os componentes, por isso que a mistura é homogênea. Aquele copo ali, companheiros, contém água mineral. Está vendo que só dá para ver um componente? Só tem uma fase naquela água mineral? Mas a água mineral não é substância pura. É uma mistura, porque tem água e sais minerais. Como só tem uma fase, essa mistura é homogênea. Então, mistura homogênea é aquela que apresenta apenas uma fase, é monofásica, digamos assim. Mistura heterogênea é aquela formada por mais de uma fase, tem mais de um aspecto visual. Exemplo, essa mistura que vocês estão vendo dentro desse recipiente, ela contém óleo, água e areia. Óleo, água e areia. E dá para ver nitidamente os três componentes. Então, é uma mistura heterogênea trifásica. São três fases diferentes ali. Tá? Bom, continuando. Pessoal, tem umas pegadinhas nessa matéria que às vezes enganam todo mundo, mas vocês não devem cair nelas. Cuidado quando forem usar a palavra sistema e quando forem usar a palavra mistura. Sistema e mistura. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Toda mistura é um sistema, mas nem todo sistema é uma mistura. O que é sistema? Sistema é qualquer porção da matéria que você vai analisar, é qualquer porção da matéria que vai ser submetida a um estudo. Então, o sistema, ele pode ser uma mistura, o sistema pode ser uma substância pura. Sistema é qualquer coisa que eu vou analisar. Tá? Qual é o perigo de confusão nessa parte aqui? Companheiros, vocês estão vendo esse copo contendo água líquida com um cubo de gelo aí, boiando? Vocês diriam que isso aí é homogêneo ou é heterogêneo? É heterogêneo, porque eu estou vendo duas fases, uma fase líquida, uma fase sólida. Então, isso aí é uma mistura heterogênea, concordam? Não. Essa é a pegadinha que as provas colocam e a gente às vezes cai. Pessoal, o que é que tem dentro desse copo? Vamos supor que a água que tem aí seja uma água isenta de sais minerais, de cloro, de flúor. Vamos supor que essa água seja pura. E o gelo formado a partir dessa água também é formado de água pura. Então, quais substâncias tem dentro desse copo? Água. Só água. Só água é mistura? Não, pessoal. Só água é substância pura. Então, ali é heterogêneo, mas não é uma mistura heterogênea. Porque para ser mistura tem que ter no mínimo dois componentes. E ali só tem um, só tem água. Então, o que é aquilo? É um sistema heterogêneo, mas não é uma mistura heterogênea, porque ali é uma substância pura. Então, nem todo sistema eu posso chamar de mistura. Tá bom? De novo, ali só tem água, portanto não é mistura, é uma substância pura, mas é heterogêneo. Então, eu não posso chamar de mistura heterogênea, eu tenho que chamar de sistema heterogêneo.
Então, cuidado para não cair nessas pegadinhas. Pessoal, quantos componentes tem naquele sistema? Eu já ia chamar de mistura. Ó. Quantos componentes tem naquele sistema? Só um. Quantas fases tem ali? 2. Significa que nem sempre o número de fases é igual ao número de componentes. Um componente, 2 fases. Então, cuidado com essas pegadinhas aí. Tudo bem? Continuando. Pessoal, como é que você identifica, como é que você sabe se aquele material que você está analisando é uma substância pura ou é uma mistura? Visualmente, dá para perceber se aquilo é mistura ou é substância pura? Às vezes dá, né? Quando a mistura é bem grosseira, a gente percebe que é uma mistura. Mas, companheiros, hoje em dia, a coisa está tão sofisticada que as pessoas produzem misturas e você jura que aquilo é uma substância pura. As misturas homogêneas, elas parecem substâncias puras, você não consegue distinguir visualmente. Mas em laboratório, existe uma técnica muito simples que permite você dizer se aquilo que está sendo analisado é uma substância pura ou é uma mistura. Qual é a técnica? Aquecer o material para que ele mude de fase. Ou resfriar para que ele mude de fase. Qual? O companheiro aqui perguntou, destilação destilação é um dos nomes que eu dou para uma das possíveis mudanças de fase. Mas eu posso promover qualquer mudança de fase. Pessoal, você pegando um material que você suspeita se é mistura ou substância pura, e se você aquecer, por exemplo, ele é sólido. Quando você aquece um sólido, à medida que você vai aumentando a temperatura, vai chegando perto dele derreter, dele sofrer fusão. Durante a fusão, o material está nas 2 fases, sólido e líquido ao mesmo tempo. Enquanto ele estiver sofrendo fusão, ele vai estar nas 2 fases. É aí que está o segredo, ó, ou o detalhe. Quando uma substância pura está mudando de fase, mesmo que você continue fornecendo calor, a temperatura não sobe. Vou dar um exemplo. Você pega um recipiente, coloca um material lá dentro. Esse recipiente é interessante que seja estilo garrafa, para ter uma boca pequena, que é para que eu consiga fechar com uma rolha. Coloco um termômetro e aqueço. Eu deixo aquele material ir aquecendo e eu vejo que à medida que eu vou fornecendo calor, vamos supor que eu esteja com o fogo do fogão aceso fornecendo calor, a temperatura vai subindo e eu percebo pelo termômetro. Companheiros, no momento em que aquele material começar a fundir, passar para a fase líquida, se aquele material for puro, mesmo que o fogo continue aceso, enquanto aquele material estiver derretendo, sofrendo fusão, a temperatura estaciona. Ela não muda. A temperatura fica parada, o termômetro não acusa mudança de temperatura, enquanto todo o sólido não tiver passado para a fase líquida. Só depois que o sólido passar totalmente para a fase líquida, é que a temperatura volta a subir. Isso acontece tanto durante a fusão, como durante a ebulição. As substâncias puras não mudam de temperatura enquanto estão mudando de fase. Por quê? Porque, pessoal, quando a substância é pura, quando eu forneço calor e ele está mudando de fase, todo o calor que eu estou fornecendo para aquele sistema está sendo utilizado para desmanchar. Por exemplo, se ele for sólido, todo sólido tem uma estrutura chamada retículo cristalino. Todo o calor que eu forneço para aquele sólido está sendo utilizado para desmanchar o retículo, para que ele vá para a fase líquida. Então, não sobra calor para aquecer o material. Então, a temperatura não sobe. Durante a ebulição, do líquido para o vapor, por que a temperatura não sobe? Porque todo o calor que eu estou fornecendo está sendo usado para romper com as ligações que há entre as moléculas líquidas, para que elas possam ir para o estado de vapor. Então, não sobra calor para aquecer o material. Resumindo, pessoal, o que é mais importante? Substância pura, durante as mudanças de fase, não muda de temperatura. A gente consegue ver isso em gráficos, chamados gráficos de aquecimento. Daqui a pouco eu mostro esses gráficos. Então, vamos lá. Substância pura apresentam composição química e propriedades físicas e químicas bem definidas. Toda substância pura pode ser representada por uma fórmula. Por exemplo, água, H2O. Qualquer molécula de água que eu analise, ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Isso é composição química definida. Toda substância pura pode ser representada por uma fórmula.
Eu falei agora há pouco que quando a substância é pura, durante a fusão, durante a ebulição, a temperatura não muda, né? É que ele tem temperatura de fusão e temperatura de ebulição constantes. Não é só isso. Toda substância pura tem propriedades físicas constantes. A densidade é única, ponto de fusão não muda, temperatura de ebulição não muda, solubilidade é constante. Toda substância pura tem propriedades químicas e físicas bem definidas, constantes. Já na mistura, eu não tenho composição química definida, propriedades físicas e químicas são variáveis. Quando uma substância é mistura, e eu vou aquecê-la para que ela mude de fase, quando ela começar a fundir, sofrer fusão, derreter, a temperatura é uma. Quando ela terminar de fundir, a temperatura é outra. Então, a temperatura muda durante as mudanças de fase. Pessoal, mistura não pode ser representada por fórmula. Não tem fórmula para mistura, porque a composição química dela é variável. Por exemplo, quando eu quero representar a glicose, substância pura glicose, não tem uma fórmula? C6H12O6? Mas se eu quiser, por exemplo, representar o asfalto com fórmula, tem como? Você consegue imaginar uma fórmula química para o asfalto? Não tem, porque o asfalto é uma grande mistura de substâncias. Então, mistura não tem composição definida, não pode ser representado por fórmula, propriedades físicas e químicas são variáveis. Bom, mas agora o mais importante. Existem gráficos que caracterizam a substância pura e gráficos que caracterizam as misturas. Olha só. Quando a substância é pura, como eu falei agora há pouco, à medida que você vai aquecendo, a tendência é que ele vá mudando de fase. Ele começa sólido, à medida que você vai aquecendo, chega um ponto em que ele vai passar para a fase líquida. Observe aquele primeiro gráfico ali, companheiros. Ó. Nesse gráfico, eu vou lá para mostrar. Peraí. Nesse gráfico, o gráfico de cima, o aquecimento começou aqui, ó. A substância é sólida. Note que à medida que a temperatura vai subindo aí nas ordenadas, ele vai tendendo para o estado líquido. Quando ele atinge uma coisa chamada ponto de fusão, o sólido começa a passar para a fase líquida. Vocês estão vendo essa linha vermelha aqui, ó? Essa linha vermelha, pessoal, é o tempo em que o sólido está virando líquido. Note que durante todo esse tempo em que o sólido está virando líquido, a temperatura está constante, mesmo que eu continue fornecendo calor. É que todo o calor que eu estou fornecendo aí para o sistema está sendo usado para desmanchar o retículo. Não sobra calor para aquecer. A temperatura só vai subir quando não tiver mais sólido, tiver só líquido. Aí a temperatura sobe, ó. Quando chega lá no ponto em que o líquido vai virar vapor, que é lá no ponto de ebulição, a temperatura volta novamente a ficar constante. Essa linha vermelha lá em cima, pessoal, é todo o tempo que leva para que o líquido vire vapor. Ali eu tenho os dois ao mesmo tempo. E durante todo aquele tempo, a temperatura não sobe. Quando é que a temperatura vai subir? Quando não tiver mais líquido, tiver apenas vapor. Esse gráfico caracteriza uma substância pura. Tem dois patamares nesse gráfico. Dois pontos em que a temperatura não mudou. Na fusão e na ebulição. Agora, olha o gráfico de baixo. Comecei aqui com o sólido. A temperatura foi subindo, o tempo foi passando. Quando chegou nesse ponto, o sólido começou a derreter. Começou a passar para a fase líquida, começou a haver fusão. Notem que durante todo esse tempo aqui, ó, a substância está sofrendo fusão. Eu tenho o sólido e eu tenho o líquido. Só que a temperatura não está constante. Ela continua subindo. Pouco, mas está subindo. Aí, pronto, nesse ponto agora está só o líquido. A temperatura está subindo, o tempo vai passando, aí ele começa a passar para a fase de vapor. Durante todo esse tempo aqui, eu vou ter o líquido e o vapor. Mudança de fase. Só que a temperatura não está constante, ela continua subindo. E depois, só o vapor. Ou seja, quando o sistema é uma mistura, durante o aquecimento, a temperatura não vai ficar constante, nem durante a fusão, nem durante a ebulição. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Gráfico da substância pura. Tem dois patamares, temperaturas constantes. Um na fusão, outro na ebulição. Misturas, não tem patamares, não tem temperaturas constantes, nem na fusão, nem na ebulição. Então, graficamente, é muito fácil perceber quando é substância pura, quando é mistura.
Agora, um detalhe: existem duas misturas especiais que se comportam como substâncias puras em dados momentos. É outra coisa que exige um pouquinho de memorização, tá? Exige um esforço para memorizar, porque parece, é muito parecido uma coisa com a outra. Misturas especiais. Dificuldadezinha aqui para passar. Deixa eu ir aqui em cima. Existem duas misturas especiais que se comportam como substâncias puras em dados momentos. Mistura eutética e mistura azeotrópica. Vocês já ouviram falar? Pessoal, a mistura eutética é uma mistura tão parecida como substância pura, tão parecida, que durante uma das mudanças de fase, a temperatura não muda. Olha aqui o gráfico de cima. Está aqui o sólido foi aquecido, aí começou a virar líquido. Você está vendo que durante a passagem do sólido para o líquido a temperatura não sobe? Nesse momento, parece que aquilo é uma substância pura. Aí virou líquido, continua subindo a temperatura, mas aí, quando ele foi passar do líquido para o vapor, lá em cima, a temperatura variou. Então, isso aí não é substância pura. Para ser substância pura, a temperatura tem que ser constante, na fusão e na ebulição. Esse material, esse sistema, ele tem temperatura constante só na fusão. Na ebulição não tem. Então, não é substância pura, é mistura. Mas não é uma mistura qualquer, porque mistura qualquer não tem pontos constantes. Essa mistura chama-se mistura eutética. Mistura eutética é aquela que se comporta como substância pura somente na fusão. Exemplo de mistura eutética. Vocês conhecem um material chamado solda metálica, que é um aramezinho que as pessoas usam para soldar peças metálicas? Aquece aquele aramezinho com o maçarico, ele vira líquido, e aí eu coloco esse líquidozinho entre as peças que eu quero juntar, espero esfriar, e aí eu juntei as peças. Aquele aramezinho, pessoal, é uma mistura formada de chumbo e estânio. Aquela mistura é tão parecida com mistura homogênea, aliás, é tão parecido com substância pura, que aquilo durante a fusão, a temperatura não varia. Então, é uma mistura eutética. Apresenta-se como substância pura durante a fusão. Durante a fusão, a temperatura não muda, só muda durante a ebulição. A outra mistura chama-se azeotrópica. Olha a mistura azeotrópica. Está aqui o sólido, eu aqueci para ele virar líquido. Durante a mudança de fase do sólido para o líquido, a temperatura variou, então isso já garante que é uma mistura. Líquido, continua sendo aquecido, aí do líquido para o vapor a temperatura não muda. Ó. Ou seja, essa substância, esse material, esse sistema, ele se comporta como substância pura durante a ebulição. Só durante a ebulição. Essa mistura é chamada azeotrópica. Mistura azeotrópica é aquela que comporta-se como substância pura só na ebulição. Na fusão, não. Exemplo de mistura azeotrópica. Aquele álcool hidratado, pessoal, que a gente compra na farmácia, 96 graus. Ali é uma mistura azeotrópica. Aquilo ali é álcool mais água. Ali tem 96% de álcool, 4% de água em volume. Aquela mistura é tão parecida com substância pura que durante a ebulição a temperatura não varia. Eu só sei que aquilo não é substância pura porque na fusão a temperatura varia. Então essa mistura chama-se azeotrópica. Pessoal, decore, porque de vez em quando alguém pergunta sobre. Mistura eutética, o que é constante é a fusão. Mistura azeotrópica, o que é constante é a ebulição. Podem ser chamadas de substâncias puras? Não, porque para ser pura tem que ter as duas coisas constantes, fusão e ebulição. Tá bom? Cuidado, porque essa matéria, ela costuma pegar por causa da memória, né? A gente confunde às vezes eutética com azeotrópica. Continuando. Fábio, não está passando, ó. Acho que acabaram as pilhas. Fábio foi meu professor. Pois é. Qual foi o colégio, Fábio? Foi meu professor? Liceu, não foi?
Tudo bem, eu continuo aqui em cima. Pessoal, eu vou continuar aqui de cima, passando aqui no computador mesmo. Continuando. Ó, vamos lá. Bom, deixa eu encher logo a tela aqui. Pessoal, dentro dessa matéria, substâncias e misturas, tem uma palavrinha que vai aparecer também de vez em quando, palavrinha importante, vocês gravem bem, é um fenômeno bem interessante, bem importante, que cai muito em vestibular, chama-se alotropia. Alotropia é um fenômeno segundo o qual um mesmo elemento consegue formar substâncias simples diferentes. Um mesmo elemento consegue formar substâncias simples diferentes. Não é um fenômeno comum a todos os elementos. Poucos elementos têm essa capacidade. Entre eles, 4 se destacam: carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Eu vou mostrar os casos. Por exemplo, o carbono. O carbono, como substância simples, ele pode se apresentar de 2 maneiras principais e de outras maneiras secundárias. Carbono pode aparecer na forma de carbono grafite, que é o material que você usa aí para escrever, e o carbono pode aparecer na forma de diamante. É uma questão de como os átomos se ligam. No carbono grafite, os átomos de carbono estão ligados formando hexágonos regulares. Cada carbono tem 3 carbonos ligados a ele. Vocês já estudaram química orgânica, não já? Você sabe que tem carbono sp3, sp2 e sp. No carbono grafite, todos os carbonos são sp2. Aliás, é bom você anotar isso aí, porque toda vida que essa matéria é cobrada, qual a diferença do diamante para o grafite, uma das coisas que mais se repete é isso. Grafite é uma estrutura linear, cada carbono está ligado a 3 outros carbonos, formam hexágonos, e cada carbono tem hibridação sp2. É um material mole, é um material que você usa para escrever. O outro carbono é o diamante. Carbono-diamante é uma estrutura tridimensional, cada carbono está ligado com outros 4 carbonos, hibridação do tipo sp3. Ó, se você gravar isso aí, você já resolve muita questão sobre esse assunto. Carbono grafite, sp2. Carbono diamante, sp3. Diferença gigante entre os dois, pessoal. Grafite é mole, dá para escrever com ele. Diamante é um dos materiais de maior dureza na natureza. Carbono grafite, sp2, carbonos sp2, carbono diamante, sp3. Qual você acha que é mais abundante na natureza? Grafite, né, pessoal? Você usa grafite para escrever. Diamante é tão raro, é tão escasso, que o valor dele vai lá para cima. Se você tivesse tanto grafite quanto diamante, diamante seria barato. Fala, companheiro. Pronto. Eu vou responder. O companheiro aqui está perguntando pelo grafeno. Bom, o que é que eu falei agora há pouco? Ó? O carbono aparece na natureza em 2 formas principais, grafite e diamante. De uns tempos para cá, foram sendo descobertos outros tipos de formas do carbono. E aí, entre essas várias formas, tem o fulereno. Às vezes a pessoa pergunta se fulereno foi descoberto por algum cearense, que parece com fuleiragem, né? Fulereno. O nome fulereno, pessoal, é porque o nome do descobridor dessa forma alotrópica, acho que ele é alemão, chama-se Buckminster Fuller. Buckminster Fuller, e o carbono fulereno. Então tem o fulereno, tem o nanotubo de carbono e tem o grafeno, que é a coisa mais moderna. Pessoal, todas essas formas, fulereno, grafeno e nanotubo, são parecidas com a estrutura do grafite, ou da grafite, né? Grafite é uma palavra feminina, a grafite. Todos eles têm carbonos sp2. Grafeno está muito em moda em questões de prova. E quando se tem questão sobre grafeno, as coisas que mais se pergunta é qual o carbono no grafeno. É sp2. Grafeno é uma estrutura linear. Qual é a diferença do grafeno para grafite? É que grafite são várias camadas de hexágonos, mas bem distantes umas das outras. Não é compactada. Grafeno é um conjunto de hexágonos regulares altamente compactados. Pessoal, se você pegar uma folhazinha aí do seu livrinho, se essa folha fosse feita de grafeno, essa folha teria bilhões de camadas de grafeno prensadas, compactadas. É um grande número de camadas bem compactadas.
Sabe qual é uma das principais aplicações para o grafeno? Colete à prova de bala. Aquilo é tão compacto, tão bem compactado, essa folha é formada por tantas camadas prensadas, que pouca coisa consegue atravessar. Então, grafeno é uma aposta, já é presente, já é uma realidade, mas é uma aposta para o futuro. O grafeno vai substituir muita coisa aí daqui para frente, por causa dessa estrutura compactada. Com uma fina camada de grafeno, eu consigo um material altamente resistente a impactos. Então, ele tende a substituir muita coisa. Então, ó, o nanotubo, pessoal, nada mais é do que o grafeno em forma de tubo. Você pega uma folha de grafeno e faz um canudinho. Pronto, esse canudinho é o que chama-se de nanotubo. Nanotubo, a mesma coisa do grafeno. Então, gravem bem isso, ó. Carbono diamante é sp3, figura tridimensional. Os outros carbonos, grafite, grafeno, fulereno e nanotubo, é tudo sp2. Tá? Outro elemento que sofre ou que tem essa capacidade de realizar alotropia, oxigênio. O oxigênio, substância simples, ele pode se apresentar na natureza de duas maneiras, como O2, chamado gás oxigênio, e como O3, que é o gás ozônio. Outro elemento que realiza alotropia, enxofre, só que esse é menos conhecido. As duas formas principais do enxofre na natureza são o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Nomes diferentes, né? A gente não ouve muito, é porque isso é menos comum. Comuns mesmo, carbono e oxigênio. Enxofre não é muito comum. E outro que pode também realizar alotropia é o fósforo. O fósforo se apresenta na natureza de duas formas, o fósforo branco e o fósforo vermelho. Qual é o mais comum? O fósforo que você tem em casa, qual é? É o vermelho. Pessoal, tem gente que pensa que o fósforo é o que está na cabeça do palito de fósforo. Vocês sabiam que não, né? O fósforo é o que está na caixa. Aquela lixazinha lateral é feita de fósforo. A cabeça do palito tem fósforo? Tem. Mas a cabeça do palito é uma grande mistura. Ali tem carbono, tem cloreto de potássio, tem óxido de fósforo e outras coisas mais. Fósforo mesmo é o que está na caixa, na lixa. Aquele fósforo é o vermelho. Fósforo branco, onde é que a gente encontra? É usado como? Fogos de artifício. O fósforo branco, pessoal, é um material altamente instável. Instável significa que reage muito facilmente. O fósforo branco é tão instável que ele não pode ter contato com o ar, porque senão ele reage, ele oxida. E aí dá origem àqueles fogos de artifício. É aquele efeito lá dos fogos de artifício. Fósforo branco tem que ser guardado sem ter contato com o ar, porque senão ele vai reagir. Vocês já ouviram falar que aliás, não sei se vocês já ouviram falar que é muito comum, não sei se é tão comum assim, mas de vez em quando a gente escuta no jornal que uma fábrica de fogos de artifício explodiu. Né? Houve uma explosão numa fábrica de fogos de artifício. O que é isso? Falta de cuidado no armazenamento do fósforo. É um material tão reativo que tem que ser guardado em ambiente seguro, isento de oxigênio, senão ele vai reagir. Bom, então esses são os 4 elementos que realizam a alotropia, os principais, né? Que tem mais: carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Tudo bem? Continuando. Pessoal, a gente vai finalizar essa parte teórica falando das propriedades da matéria. A matéria, ela tem propriedades gerais, funcionais e específicas. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. Propriedades gerais da matéria são aquelas comuns a tudo que é matéria. Aquilo que é comum a tudo que é matéria é propriedade geral. Por exemplo, massa. Pessoal, o que é matéria? Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, não pode ser matéria se não tiver massa. Massa é uma medida da quantidade de matéria que tem naquela matéria, naquele corpo. A massa pode ser dada em grama, quilograma. Toda matéria tem massa. Se toda matéria tem massa, é uma propriedade geral. Outra propriedade geral, extensão. Extensão ou volume, mesma coisa. Matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O que é ocupar lugar no espaço? É ter volume. O que é ter volume? É ter uma extensão. Se não ocupar volume, não é matéria. Se não ocupar volume, não é matéria. Professor, o ar que eu respiro é matéria? É. Mas ele não ocupa lugar no espaço? Quem disse? Aqui tem ar, pessoal, está preenchendo isso aqui. É porque as moléculas estão tão separadas que elas se acomodam confortavelmente aqui dentro. Quando você coloca gás dentro de um balão, você coloca ar dentro de um balão, balão de aniversário. Quando você joga esse ar dentro do balão, o balão não infla?
Aquele espaço ali é ocupado pelo ar que você está colocando. Se o ar não ocupasse o lugar no espaço, ele não faria o balão inflar. Então, o ar, tudo que é matéria tem volume e tem extensão. É uma propriedade geral. Impenetrabilidade. É impossível dois corpos simultaneamente ocuparem o mesmo lugar no espaço. Impenetrabilidade. Não há como dois materiais, duas matérias ocuparem o mesmo lugar no espaço. Isso é comum a tudo que é matéria, propriedade geral. Elasticidade. Elasticidade é quando você deforma o objeto e ele naturalmente volta à sua forma original depois. Elasticidade, propriedade geral da matéria. Indestrutibilidade. Matéria não pode ser destruída. Vocês já ouviram falar de uma lei que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Pessoal, isso é indestrutibilidade. Você não pode dar fim na matéria, você pode transformá-la em outra coisa. Por isso, quando você queima uma folha de papel e ela se transforma em cinzas, você destruiu a matéria? Não, você transformou o papel em cinzas e parte disso virou gás carbônico que foi embora para o ambiente, para a atmosfera. Então, a matéria não pode ser destruída, você não pode dar fim na matéria, ela é transformada. Tá? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Faltou qual? Inércia. Toda a matéria, ela tende a permanecer com o seu movimento se nenhum tipo de força for submetida para que ela cesse o movimento. Tudo tende a continuar o movimento. Se você não submeter uma força que pare esse movimento, aquilo não vai parar nunca. Isso é inércia, né? Você está dentro do ônibus aqui, acompanhando o movimento do ônibus, o motorista dá um freio, você vai para frente. É como, o ônibus parou, mas você tende a continuar o movimento. Elasticidade. Elasticidade é a propriedade que o material tem de quando ser deformado, depois voltar ao seu formato original. Por exemplo, uma liga, essas de amarrar dinheiro, né? Você estica, ela deforma. Se você soltar, ela volta ao seu formato original. Papel. Se você amassar o papel, ele... Assim, tem material que é mais difícil voltar à sua forma original. Mas existem técnicas que fazem isso. É a mesma coisa da roupa, né? Roupa está amassada, está para sempre? Você passa um ferro de passar, ela volta ao normal. Papel. Há técnicas que fazem o papel também ficar normal. Só não é muito fácil. Mas a tendência é de todo o corpo voltar à sua forma original depois que sofreu uma deformação. Tem materiais que têm muito mais elasticidade do que outros. Por isso que voltam mais facilmente à forma original. Mas todo material tem essa capacidade. Bom, essas são as propriedades gerais. Propriedades gerais são propriedades que toda matéria tem. Propriedades funcionais. Pessoal, propriedades funcionais não são propriedades gerais, porque depende da matéria. Propriedades funcionais são propriedades que atribuem àquele material uma determinada característica química. Por exemplo, ácido muriático tem características diferentes do leite de magnésia. Ácido muriático é corrosivo, é usado para limpeza, está presente no suco gástrico para ajudar a digerir o alimento. Ele pertence a uma função química chamada ácido. Leite de magnésia é usado como antiácido para combater prisão de ventre, e algumas pessoas usam leite de magnésia na axila para diminuir o odor do suor. Vocês já ouviram falar disso? Pessoal, vocês sabiam que o que causa o mau odor do suor humano são fungos que se desenvolvem em ambientes ácidos. E o nosso suor tem muitos ácidos. Então, os fungos se desenvolvem e criam aquele mau cheiro. Para combater o mau cheiro do suor, você coloca o desodorante. No desodorante, existem materiais de caráter básico, como o bicarbonato de sódio, que neutralizam a acidez e impedem a proliferação de fungos. Só que tem gente que tem uma acidez tão acentuada que produzem um cheiro tão forte que o desodorante comum não resolve. Nesse caso, recomenda-se leite de magnésia. Olha, eu não estou falando leite de rosas, viu? Leite de magnésia mesmo, aquele remédiozinho para combater a azia. É uma base um pouquinho mais forte do que o que tem no desodorante, e aí consegue neutralizar a acidez do suor. E aí consegue reduzir o mau cheiro. Se você conhece alguém com esse probleminha, recomende. Leite de magnésia. Fala, companheiro. A companheira aqui da frente está dizendo que as pessoas usam ácido na pele para fazer um clareamento. Isso aí é efeito corrosivo. O ácido corrói aquela superfície,
Essa corrosão destrói as células mortas, que dão escurecimento à pele. É como se você estivesse passando um esfoliante. Está removendo a camada morta com a corrosividade do ácido. Talco, todo desodorante, tudo aquilo que você usa para diminuir esses maus cheiros, tem substâncias básicas na sua estrutura. A principal é o bicarbonato de sódio. Tá? Pessoal, eu vou continuar porque a gente já está fugindo um pouquinho do assunto, né? Propriedades funcionais, portanto, são propriedades que definem aquela substância como ácido, como base, como sal ou como óxido. Propriedades específicas da matéria. Propriedades específicas são aquelas que apenas um determinado grupo tem. Elas podem ser divididas em organolépticas, químicas e físicas. Propriedade organoléptica, apesar do nome ser grande, não ser um nome muito comum no meu dia a dia, propriedade organoléptica, pessoal, é aquela que a gente percebe através dos sentidos. A cor, o cheiro, o sabor, o brilho. Tudo isso eu percebo através dos sentidos. Como é que eu percebo a cor dessa cadeira que é vermelha? Visão. Como é que eu sinto o cheiro do chulé da pessoa? Olfato. Como é que eu sei que aquele chocolate é gostoso? Paladar. Como é que eu sei que aquela lâmpada brilha? Visão. Como é que eu sei que esse material da parede é áspero? Tato. Tudo aquilo que eu percebo através dos sentidos, eu chamo de propriedade organoléptica. Por que é uma propriedade específica? Porque cada grupo tem as suas. Por exemplo, tudo é azul? Não. Alguns materiais são azuis, outros são vermelhos. Então, quando a propriedade é comum a certos grupos e não a outros, ela é propriedade específica, como as organolépticas. Então, propriedade organoléptica é aquela que desperta os sentidos. Propriedades químicas tem a ver como aquela substância reage. Por exemplo, quando eu digo assim, o gás hidrogênio, ele era muito usado em balões antigamente, porque ele é mais leve do que o ar e faz o balão subir facilmente. Mas o hidrogênio parou de ser usado como gás de enchimento de balão porque ele explode muito fácil, porque ele sofre combustão muito fácil. Ele é um excelente combustível, ele sofre combustão facilmente. Quando eu estou falando isso, pessoal, eu estou falando de uma propriedade química do hidrogênio, que é a sua facilidade para reagir sofrendo combustão. Todo material sofre combustão? Não, apenas alguns grupos. Então, é uma propriedade específica, né? Essa propriedade química. Então, propriedade química tem a ver com de que maneira aquela substância reage. E todo mundo reage de modo diferente. E as propriedades físicas, elas são mais numerosas. Propriedades físicas mais comuns são ponto de fusão, ponto de ebulição, coeficiente de solubilidade, densidade, dureza, tenacidade, rigidez, calor específico. Pessoal, cada material tem o seu conjunto de propriedades físicas. Por exemplo, a água. Qual é a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius, se ela for pura. Toda substância pura tem temperatura de ebulição 100 graus Celsius? Não. O álcool, por exemplo, é 78. O carbono, acima de 4.000. Então, cada material tem o seu ponto de fusão. Então, isso é uma propriedade específica da matéria. É uma propriedade física, porque tem a ver com a estrutura dela. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre cada uma, só para definir. Ponto de fusão, temperatura na qual a substância passa do sólido para o líquido. Temperatura de ebulição, ou ponto de ebulição, temperatura na qual a substância passa do líquido para o vapor. Coeficiente de solubilidade, é a quantidade máxima de um material que eu consigo dissolver em outro. Por exemplo, a 25 graus, você sabe quantos gramas de sal de cozinha eu consigo colocar em 100 gramas de água? Mais ou menos 36. Se eu colocar 37, 1 grama não vai se dissolver e vai para o fundo do recipiente. Então, 36 é o máximo, é o coeficiente de solubilidade dele. Todo material tem essa capacidade, 36 em 100? Não. Se você fizer com açúcar, é outra quantidade. Se você fizer com álcool, é outra. Então, solubilidade, cada qual tem a sua. É a capacidade para se dissolver em um determinado solvente. Densidade, relação entre massa e volume. Massa sobre volume. Tem materiais que são mais densos do que outros. Por exemplo, o chumbo. Pessoal, o chumbo é tão denso que ele é usado para proteger a pessoa contra a radiação. Tem tipo de radiação, que é a radiação gama, que penetra em quase tudo. Penetra no papel, atravessa madeira, atravessa seu organismo, mas não atravessa o chumbo.
porque o chumbo tem alta densidade. Tenacidade, aliás, dureza. Está aí uma coisa que confunde, pessoal. Dureza. Tem muita gente que pensa que o material duro é aquele que não quebra fácil. Não é, pessoal. Isso aí não é dureza, é tenacidade. Tenacidade é oferecer resistência a fraturas. Quando eu tento quebrar um material e não consigo, não diga que ele é duro, diga que ele é tenaz, porque dureza é outra coisa. Dureza é oferecer resistência ao risco. Aquilo que eu não consigo riscar é o que eu vou chamar de duro. Aquilo que eu consigo riscar, eu chamo de mole. Então, dureza não é ser difícil de quebrar. Dureza é ser difícil de riscar. Tá? Aquilo que eu não risco facilmente é que eu chamo de dureza. O material, talvez o material mais duro da natureza, de maior dureza, seja o diamante. O diamante, ele risca quase tudo e não se deixa riscar por quase nada. Por exemplo, foi descoberto camada de pré-sal, não foi? Você sabe qual é a profundidade do pré-sal? 7.000 metros, 7 quilômetros de profundidade, ou no oceano ou no continente. Como é que chega lá? Perfurando. Usam-se brocas para perfurar. Só que a crosta é tão dura que a maioria dos materiais que a gente usa para perfurar, por exemplo, furadeira, não consegue penetrar porque não consegue riscar a rocha para poder entrar. Aí usa-se brocas de diamante. Tá? Então perceba que é um processo caríssimo, né? Usar broca de diamante para poder furar a rocha. Então isso é dureza, viu? Dureza é oferecer resistência ao risco. Quer ver outra coisa que confunde? Quando você passa o lápis ou a caneta na folha, é a caneta que risca a folha ou é a folha que risca a caneta? É a folha que risca a caneta. Porque, pessoal, presta atenção. Escuta, vocês vão entender. Presta atenção. Riscar é arrancar partículas. Riscar é arrancar partículas. Quando eu passo o lápis no papel, foi o lápis que arrancou partículas do papel ou foi o papel que arrancou partículas do lápis? O papel arrancou partículas do lápis. Então, foi o papel que riscou o lápis. Sabe o que foi que o lápis fez no papel? Um traço. Não confunda risco com traço. Fazer um risco é arrancar partículas. Fazer um traço é deixar partículas. Quando eu passo o lápis no papel, o lápis deixou partículas dele no papel. Então, o que o lápis fez no papel foi um traço. Então, fique claro, ó, dureza não é dificuldade para quebrar. Dureza é dificuldade para riscar. O material que não se deixa riscar tem elevada dureza. Rigidez. Rigidez é oferecer resistência a deformações. Quando eu pego esse controlezinho remoto aqui, ó, e exerço uma pressão sobre ele para tentar amassá-lo, eu não consigo. Então, ele tem rigidez. Oferecer resistência a deformações. Calor específico é a quantidade de calor que uma determinada matéria precisa para aumentar a temperatura. Por exemplo, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. 1 caloria por grama grau Celsius. O que é que significa? Que para aquecer 1 grama de água, eu preciso de 1 caloria. Então, é 1 caloria por grama por grau Celsius. Vou dizer de novo. Para aquecer em 1 grau Celsius 1 grama de água, eu preciso de 1 caloria. 1 caloria consegue aumentar em 1 grau 1 grama de água. Isso chama-se calor específico. Bom, tem outras propriedades físicas que não apareceram ali. Por exemplo, maleabilidade. O que é maleabilidade? Material maleável. É um material que pode ser transformado em lâminas. Tudo aquilo que eu posso transformar em lâminas é maleável. Ductibilidade. Já ouviram falar? Ductibilidade é a capacidade de transformar um elemento em dutos. O que são ductos? Canos. Quando você consegue transformar algo em cano, em ductos, então ele é dúctil, ductibilidade. Os metais, eles conseguem ter ductibilidade, né? Porque eu consigo produzir vários canos de metais. Bom, então essas são algumas propriedades físicas, tá? E elas aparecem com muita frequência nas questões de prova. Magnetismo, outra propriedade física. Magnetismo é sofrer influência de um campo magnético. Magnetismo é a capacidade que um elemento, que um material tem de ser atraído pelo ímã. Tudo aquilo que for atraído por ímã, eu posso dizer que tem propriedade magnética. Tá? Bom, pessoal, eu quis fazer esse resumo com vocês. Essa matéria é tranquilíssima, vocês perceberam que são coisas do cotidiano. E as questões desse assunto tendem a ser muito simples. Vamos resolver algumas?
Primeira questão. Posso ler? Não é difícil denúncias de postos que adulteram a gasolina com a adição de vários solventes, inclusive água. Há diversas análises que podem ser feitas para verificar a composição do combustível vendido nos postos, e algumas envolvem conceitos fundamentais da química. Supondo que a gasolina comercializada fosse constituída apenas de octano, para verificar a presença de compostos adulterantes numa amostra homogênea de gasolina, são feitas análises de propriedades como, pessoal, você supondo que a gasolina seja feita exclusivamente por octano, supondo que a gasolina seja uma substância pura, mas alguém do posto adulterou, por exemplo, colocando água para vender mais, a pergunta é, como fazer ou o que fazer para saber se aquela gasolina é pura ou não, admitindo que ela pura seja formada só de octano. Aí tem, avaliar o odor da amostra, avaliar o preço do produto, inspeção visual da cor da amostra, medição do grau de compressibilidade, medição do ponto de fusão e de ebulição. Pessoal, para saber se uma substância é pura, não adianta cheirar, porque ele pode ter colocado na mistura um componente sem odor. Não adianta avaliar o preço, porque às vezes o cara misturou, não foi para baratear, foi para aumentar o lucro dele. Misturou, mas continuou com o mesmo preço. Cor da amostra. Tem componente que eu coloco na mistura que é incolor, então não muda a cor da amostra. Grau de compressibilidade, líquidos não comprimem, então não dá para avaliar. Temperatura de fusão e ebulição, sim. Você pegaria essa amostra e aqueceria com um termômetrozinho do lado. Se durante a mudança de fase a temperatura não subir, a substância é pura. Se durante a mudança de fase a temperatura variar, é uma mistura. Então, verificar a temperatura de fusão e de ebulição é um dado para ver se aquilo é puro ou não. Substância pura, temperatura de fusão e ebulição constantes. Misturas, as temperaturas variam durante as mudanças de fase. Letra E. Aqui o gráficozinho da substância pura, o gráficozinho da mistura, só para você ter uma noção da parte de resolução. 2. Durante uma investigação criminal, o perito solicitou o exame das roupas da vítima. Para isso, ordenou o seguinte procedimento: queimar totalmente uma amostra de tecido, recolher as cinzas em um frasco, tratá-las com água destilada, agitar e filtrar. O resíduo obtido no filtro, em estado de alta pureza, é o constituinte desejado. O perito criminal estava procurando. Pessoal, toda essa análise que o perito fez foi para encontrar, ele estava procurando um material de alta pureza. Que material de alta pureza é essa que ele estava procurando? Ou seja, nos itens, eu vou ter 5 sistemas, 5 materiais, mas só um pode ser chamado de substância pura, que é o que o cara está procurando. Pessoal, perfume francês é substância pura? Não, perfume tem um monte de componentes, água, corante, fixador, aromatizante. Maconha é substância pura? Maconha é mistura. Tem um componente ativo, que é a cannabis, tem outros componentes. E, se duvidar, esses caras que vendem por aí na periferia, vendem ela completamente impura. Então, não é substância pura. Cocaína, também não. Ela é feita com a pasta base, com um monte de outros materiais. Ouro em pó é substância pura? Bom, aí tem um detalhezinho, né? Eu não acho que essa questão é muito boa, né? Ela não tem perfeição, não. Porque ouro, pessoal, tem vários tipos. Tem ouro 18 quilates, tem ouro 24 quilates, tem ouro 12 quilates. Ele tinha que dizer com mais precisão se esse ouro aí é o 24 quilates. Mas como ele usou a palavra ouro, toda vida que você falar o nome de uma substância sem um acompanhamento, sem um adjetivo, é porque aquela substância é pura. Por exemplo, se eu falar água, só água, você vai ter que dizer que ela é pura, porque eu não disse nada além disso. Se eu falar água destilada, aí já é mistura. Aliás, água destilada é pura, desculpa. Se eu falar água potável, é mistura. Água do mar, mistura. Água mineral, mistura. Mas se aparecer só a palavra água, sem um adjetivo, você imagina que ela é pura. Então, a palavra ouro, sem um adjetivo, tipo ouro 18 quilates, você imagina também que é ouro puro. Porque a outra opção é o sangue. O sangue é formado por hemoglobinas, por plaquetas, por plasma, um monte de coisa. Então, não é mistura. A única dessas substâncias que eu posso chamar de pura aí é o ouro em pó. Então, o que o perito estava procurando, se o perito estava procurando um material de alta pureza,
ele estava procurando ouro. Tá? Questão de número 3. Quem tem que suar é o chope, não você. Esse é o slogan que um fabricante de chope encontrou para evidenciar as qualidades do seu produto. Uma das interpretações desse slogan é que o fabricante do chope recomenda que seu produto deve ser ingerido a uma temperatura bem baixa. Pode-se afirmar corretamente que o chope, ao suar, tem sua temperatura. Pessoal, o que vocês acham? Diminuída, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura aumente. Aumentada, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura diminua. Diminuída, enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que sua temperatura diminua. Aumentada, enquanto a evaporação do suor do corpo humano evita que sua temperatura aumente. Pessoal, é claro que quando o chope sai do freezer, ele pode vir com uma camada de gelo na garrafa, não é? A gente fala nevada, né? A garrafa vem branquinha. Aquela garrafa branquinha, aquela camadazinha de gelo que está ali, em contato com a temperatura ambiente, ela começa a derreter, fundir. Esse processo de fusão é um processo que absorve calor do ambiente. Então, ao absorver calor do ambiente, faz com que o ambiente fique mais frio, mas a garrafa em si, ela aumenta a temperatura. Então, quando aquele gelozinho se desfaz, a garrafa fica molhada, a gente fala que a garrafa suou. Então, esse suor da garrafa faz com que a temperatura do chope tende a aumentar, ou da cerveja. Tá? A temperatura está subindo. Suor do corpo humano. Quando você sua, e esse suor evapora, a sua sensação é de quente ou é de frio? Vou perguntar de novo. Quando você sua, e o suor evapora. Eu não estou falando, eu não estou perguntando no momento em que o suor é produzido. Eu estou falando de quando o suor evapora. É frio, pessoal. Pessoal, a evaporação da água é um processo que absorve calor. Quando você sai do chuveiro ainda molhado e o vento bate sobre você, não é exatamente o vento que faz você ficar com frio, não. É que o vento faz a água do seu corpo evaporar, e essa evaporação vai tirando o calor do seu corpo. E aí você fica com frio. Então, o suor na cerveja, que é a passagem do sólido para o líquido, faz a cerveja aumentar a temperatura. Mas o seu suor, quando evapora, faz o seu corpo diminuir de temperatura. O suor, pessoal, é uma defesa do corpo. O suor é produzido exatamente para regular a temperatura. Quando você sua, produz água, a água evapora, isso retira calor do corpo. Se você sentisse muito calor e não suasse, pessoal, vocês iam morrer. Porque a temperatura do corpo ia subir tanto sem um regulador térmico que as células começariam a ficar comprometidas. Então, você sua para o suor evaporar. E a evaporação do suor mantém a temperatura mais baixa. O companheiro aqui está falando uma coisa, na minha opinião, né, para mim, boa, cervejinha gelada, né? Ela está perguntando, pessoal, por que quando eu coloco a cerveja no congelador, e ela está bem gelada, se eu não pegar nela cuidado, olha, eu tirei do congelador, ela é líquida, mas se eu não pegar com bem cuidado, ela congela dentro da própria garrafa, não é isso? É porque ali a temperatura da cerveja já está abaixo da temperatura de fusão daquele líquido. Ela já deveria ter congelado, só que ela está em equilíbrio. O sistema em equilíbrio, ele consegue chegar em temperaturas sem congelar. É a chamada temperatura de sobrefusão. Enquanto aquele sistema estiver em repouso, o líquido vai se manter líquido. Agora, se você fizer alguma coisa que perturbe o repouso, aí é como se o sistema acordasse e dissesse assim, ué, nessa temperatura era para eu ser sólido, por que é que eu estou líquido? É como se ele tivesse adormecido, líquido. Aí quando você pega no meio da garrafa, você quebra o repouso dela, você provoca um choque térmico. Aí o sistema sai do equilíbrio, como se despertasse, e disse assim, essa temperatura eu tenho que ser sólido, então ele congela. Por isso você tem que pegar com cuidado, o garçom pega com cuidado, abre com cuidado, porque senão realmente ela congela. Bom, então a resposta para essa questão, qual é o item? D de dado. Quando a cerveja sua, a temperatura dela aumenta. Quando você sua e o suor evapora, a temperatura diminui. Ó, a temperatura do chope aumenta, enquanto que a evaporação do suor evita que sua temperatura aumente.
evita que a temperatura aumente, tá? Letra D. Está aqui a cerveja, está aqui a pessoa suada. Questão 4. Ó, pessoal, a questãozinha do grafeno. Sempre tem questão do grafeno em vestibulares modernos. Segundo o artigo Grafeno será o silício do século XXI, do físico Carlos Alberto Santos, publicado na edição online da revista Ciência Hoje, o grafeno é uma folha de carbono, uma folha com espessura de alguns átomos, constituindo o que é conhecido como estrutura genuinamente bidimensional. Se for enrolada em forma de canudo, recebe o nome de nanotubo de carbono. Se for manipulado para formar uma bola, é conhecido como fulereno. Sobre o carbono, suas formas cristalinas, assinale a única afirmação verdadeira. A. As diversas estruturas como grafite, diamante, grafeno e fulereno são isótopos do carbono? Não, pessoal, o termo não é isótopo, é alótropo, isso é alotropia. Eles são alótropos do carbono. B. O grafeno é tido como substituto do silício, por ser um semicondutor, ser mais resistente e mais abundante na natureza? Não, pessoal, o grafeno não tem essa abundância toda, não. Quem tem abundância mesmo é grafite. E outra coisa, grafite, grafeno, fulereno e nanotubo são todos derivados da grafite. E grafite é um dos poucos materiais sólidos, sem ser metálico, que conduzem bem a eletricidade. Tá? Materiais sólidos que conduzem bem a eletricidade quando puros, metais. Tirando o metal, qual sólido conduz bem a eletricidade? Grafite. Então, grafite, grafeno, tudo é bom condutor. Agora, é bem claro ali que o item B fica errado, porque grafeno não é tão abundante. C. A estrutura do grafeno apresenta átomos densamente compactados e hibridação do tipo sp2. Ó, pessoal, falei agora há pouco que quando o assunto é carbono, alotropia, grafite, diamante, grafeno, eles exploram muito a questão do tipo de carbono que forma cada um. Então, grafite, grafeno, nanotubo, fulereno, tudo é sp2. O único que não é sp2 é o diamante, que é sp3. Então, o item C está correto. E o item D, a única forma cristalina do carbono que apresenta condutibilidade elétrica é o grafite. Na verdade, não é o grafite, é a grafite, né? Que é feminino. Pessoal, todo derivado da grafite é condutor de eletricidade. Grafite, feno, fulereno, nanotubo. Tudo bem? Bom, meu tempo esgotou, pessoal. As outras questões aí vocês respondam, são fáceis, esse assunto é bem tranquilo. E eu vou fazer como o Robério fez. Eu não sei como foi para vocês essa aula, para mim foi sensacional, maravilhosa, muito boa. Obrigado, espero voltar. Tudo de bom e até a próxima. Não. Pessoal, só um minutinho, esperando só o professor André chegar, o professor Laércio vai fazer mais uma ou duas questõezinhas aqui para a gente continuar, tá certo? Pode ser, Laércio? Vamos lá, né? Então, continuar mais um pouquinho enquanto o André chega. Questão de número 5, pessoal. Na readequação de alguns estádios de futebol por conta de uma atitude ecológica coerente, milhares de assentos serão produzidos a partir de garrafas PET. Grande André Rosa, gente boa. Vou fazer só essa, tá, pessoal, que eu já comecei? Para cada assento, são necessários cerca de 100 garrafas PET de capacidade de 600 ml. E massa 18 gramas cada uma. Pode-se afirmar que a redução do volume do material reaproveitado para a fabricação dos assentos será de aproximadamente igual a... Aí ele me deu a densidade do PET, que é 1,3 gramas por centímetro cúbico. Pessoal, assentos de estádio de futebol confeccionados a partir da garrafa PET. Como é que faz? Prensa a garrafa PET, reduz bastante o volume da garrafa PET para virar um material bem compactado e com isso se fabrica a cadeira. Tá? Ele quer saber qual é a pergunta? Qual a redução do volume do material reaproveitado para fabricar o assento? O que é que eu vou fazer aí? Ó? É densidade a questão. Densidade é massa sobre volume. A garrafa PET,
ela tem uma capacidade para 600 ml. Pode ter outras capacidades, mas ele está usando aquela de 600 ml. Se você prensar esse material, você consegue reduzir bem o volume dele para usar na confecção das cadeiras. Ele quer saber qual o percentual de redução de volume que eu consigo. A massa da garrafa PET é 18 gramas, está vendo? Pessoal, se eu pegar essa massa 18 gramas e essa densidade 1,3, pense bem, densidade é massa sobre volume. Se densidade é massa sobre volume, volume é massa sobre densidade. Então, se você dividir a massa, 18 gramas, pela densidade do PET, que é 1,3, você consegue 13,85 ml. Ó, vou dizer de novo. Densidade é massa sobre volume. Então, volume é massa sobre densidade. A massa da garrafa é 1,8 gramas, a densidade é 1,3. Isso aí vai dar 13,85 ml. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Sabe aquela garrafa PET de 600 ml de capacidade? Eu poderia reduzi-la a um volume de 13,85 ml, se eu prensar bem. Então, eu provoco uma redução de volume, 600 menos 13,85, de 586,15 ml. Então, eu reduzo tudo isso quando eu prenso a garrafa. Então, eu reduzo num percentual de quanto? Você chama 600 de 100%, você chama 586,15 de X, faz a proporção, isso vai dar 97,7%. Significa que aquela garrafa PET, eu posso prensá-la para que ela ocupe, para que ela seja reduzida a 97,7% do seu volume total. Ou seja, ela ocupa 2,3% do seu volume inicial, se eu prensá-la bem. Portanto, a resposta correta, 97,7%, letra D de dado. Tá bom? Já me despedi, agora é para valer. Tchau, André. Com você.